No jantar de aniversário do meu neto, encontrei meu lugar, do lado de fora, perto da lixeira. Meu filho sorriu com desprezo e disse: "Achei que você se sentiria mais à vontade longe da mesa principal." Fiquei em silêncio, peguei meu presente e saí sem dizer uma palavra. Minutos depois, ele ficou pálido e gritou. Existem momentos na vida que funcionam como um espelho cruel, desses que mostram não apenas quem você é, mas quem você se tornou aos olhos de quem deveria te amar. O meu espelho chegou numa sexta-feira de março, no aniversário de 7 anos do Miguel, meu neto, mas não chegou embrulhado em papel colorido. Chegou na forma de uma cadeira plástica branca, posicionada estrategicamente ao lado das lixeiras do quintal. Meu nome é Dalva. Tenho 68 anos, mãos calejadas de 4 décadas costurando sonhos alheios, e um coração que, até aquele dia, ainda acreditava que família era sagrado. Que bobagem, não é? A gente passa a vida inteira construindo castelos para os filhos morarem, e quando percebe, está dormindo do lado de fora, no frio, enquanto eles trancam as portas por dentro. Mas deixa eu te contar direito. Deixa eu te mostrar como uma festa de criança pode destruir o que restava da sua dignidade. E como, às vezes, é preciso perder tudo para finalmente enxergar quem realmente importa. Cheguei na casa do Ricardo, meu filho, às 5 da tarde. Pontual, como sempre fui. Trazia comigo uma caixa de presente embrulhada em papel craft, amarrada com barbante rústico. Dentro, um relógio de bolso que encontrei num antiquário da Rua da Consolação. Paguei R$ 3.200. Uma fortuna? Talvez, mas era de 1920, dourado, com engrenagens à mostra. O tipo de coisa que se passa de avô para neto, entende? O tipo de presente que diz: você faz parte de uma história maior que você mesmo. O portão estava aberto. Balões laranjas e vermelhos, as cores favoritas do Miguel, balançavam presos na cerca. Ouvia risadas vindas do quintal. Aquele som que deveria me aquecer o peito. Mas quando entrei, algo estava errado. Senti no ar. Sabe quando você chega num lugar e as pessoas param de falar? Não todas de uma vez. É mais sutil. Uma pausa aqui, um olhar desviado ali. Fabiana, minha nora, veio me receber. Salto alto, calça de linho bege, blusa de seda. Sempre impecável, sempre fria. Sorriu, mas era daqueles sorrisos que não chegam nos olhos. Ah, Dalva, você veio. Não foi uma saudação, foi uma constatação, quase uma decepção. Claro que vim, Fabiana. É aniversário do meu neto. Ela olhou para a caixa na minha mão. Seus olhos brilharam, não de emoção, mas de cálculo. Quanto custou? Quanto vale? É útil? Que fofo. Bom, a festa já começou. Vem, vou te mostrar onde você vai ficar. Onde eu vou ficar? Não, vem sentar com a gente. Não, que bom que chegou. Onde eu vou ficar? Como se eu fosse uma mala que precisava ser acomodada em algum canto. Segui ela pelo corredor lateral da casa. Passamos pela sala de jantar, aquela mesa enorme de madeira maciça que eu dei de presente no casamento deles, já estava posta. Toalha bordada, louças novas, arranjo de flores no centro, cadeiras estofadas ao redor, cada uma com um cartãozinho indicando o nome dos convidados. Vi Marcos, pai da Fabiana, Teresa, mãe dela, Amanda, irmã. Não vi meu nome. Chegamos no quintal. A festa estava linda, admito. Decoração de super-heróis, mesa de doces caprichada, pula-pula no canto. Miguel corria com outras crianças, a felicidade estampada no rostinho. Meu coração apertou. Quando foi a última vez que passei um fim de semana com ele? 2 meses? 3? E então vi. No canto do quintal, perto da área de serviço, ao lado das lixeiras que ainda cheiravam ao lixo da manhã, estava uma mesinha dobrável. Dessas de feira. Plástico branco já amarelado. Uma cadeira. Uma só. É aqui, disse Fabiana com aquela voz doce que usava quando queria ser cruel. Achei que você ia preferir um lugarzinho mais tranquilo. Longe da correria das crianças, sabe?
para você ficar mais à vontade. Fiquei parada, olhando aquela cadeira, aquele lugar, meu lugar, do lado de fora, do lado do lixo. Foi quando Ricardo apareceu, meu filho. O menino que amamentei, que consolei em noites de febre, que ensinei a andar de bicicleta na pracinha perto de casa. Ele estava diferente, mais duro. Os olhos tinham aquele brilho que eu conhecia bem. O brilho de quem está encurralado e ataca antes de ser atacado. Oi, mãe. Seco, distante. Ricardo, meu filho, feliz aniversário do Miguel, trouxe um presente especial para ele. Ele nem olhou para a caixa, olhou para a mesinha, depois para mim, e sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele. Um sorriso que doeu mais que qualquer tapa. Achei que você se sentiria mais à vontade longe da mesa principal. Não é mesmo, mãe? Silêncio. O mundo parou. As risadas ao longe viraram um zumbido distante. Senti minhas mãos tremendo, mas mantive o presente firme. Não ia deixar cair. Não ia dar esse gosto. Olhei nos olhos dele. Procurei meu filho ali dentro, mas só encontrei um estranho. Um estranho que eu criei, alimentei, vesti. Um estranho que agora me colocava para comer ao lado do lixo. Não disse nada. Não chorei. Apenas coloquei o presente na cadeira plástica. Virei as costas e saí. Ouvi Fabiana comentar algo com uma convidada enquanto eu atravessava o quintal. Pronto, agora sim a festa pode fluir sem peso morto atrapalhando. Peso morto. Era isso que eu era para eles. Entrei no meu carro, um Palio 2010 que comprei usado, e segurei o volante com força. Respirei fundo, uma vez, duas, três. Não ia chorar ali, não ainda. Liguei o carro e antes de sair, peguei o celular. Fiz uma única ligação. Dr. Mendes, é Dalva. Pode fazer o que conversamos, hoje, agora. Desliguei. Coloquei o carro em movimento. E foi só quando virei a esquina que deixei as lágrimas caírem. Eu não sabia ainda, mas naquele momento, a apenas 20 minutos daquela humilhação, o telefone de Ricardo iria tocar. E tudo, absolutamente tudo, mudaria. Se você quer saber o que aconteceu quando aquele telefone tocou, se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Mas antes de te contar sobre aquele telefonema que virou o jogo, você precisa entender quem eu sou, porque essa história não começa numa festa de aniversário. Ela começa muito antes, numa casinha simples do bairro da Penha, onde uma menina de 25 anos sonhava em ser mais do que apenas mais uma. Eu me casei com Arnaldo em 1979. Tinha acabado de fazer 25. Ele, 32. Era contador numa empresa de transportes, ganhava razoavelmente bem para a época. Mas eu tinha outros planos. Não queria depender de ninguém, nem do marido, por mais que amasse ele. Minha mãe tinha me ensinado a costurar quando eu tinha 12 anos. Dizia que mulher precisava ter uma profissão nas mãos, porque marido era igual emprego, podia acabar a qualquer momento. Ela estava mais certa do que imaginava. Comecei costurando na sala de casa. Uma máquina Singer antiga que minha mãe me deu de presente de casamento. Consertos, barras de calça, ajustes em vestidos. 5, 10 reais por serviço. Parecia pouco, mas eu guardava cada centavo numa lata de biscoito escondida no armário da cozinha. Arnaldo achava graça. Meu cofre particular, eu dizia. Ele ria, me beijava a testa, dizia que eu era teimosa demais. Ricardo nasceu em 82, um bebê gordinho, cheio de cólicas, que não me deixava dormir. Mas mesmo assim eu costurava. De madrugada, com ele no colo, o barulho da máquina acalmava o choro dele. Era nós dois contra o mundo, mãe e filho. Pensei que esse vínculo nunca se quebraria. Que ingênua eu fui. Os anos passaram. Ricardo cresceu. Meu negócio também. Em 1990, aluguei um pontinho pequeno na Rua Oriente. 15 metros quadrados. Mas era meu.
Coloquei uma placa. Ateliê Dalva, costuras e tecidos finos. Arnaldo ficou orgulhoso. Disse que eu tinha tino comercial, coisa que ele nunca teve. Foi quando a vida resolveu me testar de verdade. 94. Arnaldo chegou do trabalho reclamando de dor de cabeça. É só cansaço, ele disse. 3 horas depois, estava desmaiado no chão da cozinha. AVC. Derrame cerebral. 47 anos. Ele sobreviveu. Mas o Arnaldo que voltou do hospital não era mais o mesmo. Metade do corpo paralisado. Fala arrastada. Precisava de ajuda para tudo. Banho, comida, remédios. Ricardo tinha 12 anos e não sabia como lidar com aquilo. Via o pai assim e fugia para a rua, para os videogames, para qualquer lugar que não fosse casa. Eu não podia fugir. Tinha que cuidar do marido, criar o filho e ainda fazer o dinheiro entrar. Sabe o que fiz? Trabalhei que nem condenada, das 6 da manhã até meia-noite. Levantava, dava banho no Arnaldo, deixava ele arrumado, preparava comida, levava Ricardo para a escola, abria a loja, atendia clientes, voltava correndo no almoço, dava remédio para o marido, voltava para a loja, fechava às 6, passava no mercado, fazia janta, ajudava Ricardo na lição, dava banho no Arnaldo de novo, colocava ele para dormir. E então, só então, eu me permitia sentar no sofá e chorar. Mas chorando não se paga conta. Então eu enxugava as lágrimas e voltava para a máquina de costura. Tinha encomendas acumuladas, vestidos de festa, ternos, reformas. Cada ponto que eu dava era um ponto a mais na nossa sobrevivência. Ricardo via tudo isso. Via a mãe se matando de trabalhar. Mas sabe o que ele aprendeu? Que dinheiro caía do céu. Que a vida era fácil. Porque por mais que eu suasse, eu nunca deixei faltar nada para ele. Uniforme novo, tênis de marca, mesada, cursinho. Eu me virava. Sempre me virei. 2003. Arnaldo faleceu. 61 anos. O corpo finalmente cansou de lutar. Ricardo tinha 21. Estava na faculdade de administração, que eu pagava. No enterro, ele chorou. Mas foram lágrimas rápidas. 2 semanas depois, já estava pedindo dinheiro para sair com os amigos. Mãe, a vida continua, né? Continuava. Mas para quem? Com Arnaldo em paz, eu tive uma escolha. Afundar ou nadar? Escolhi nadar. Peguei o dinheiro do seguro de vida dele, R$80 mil, e investi na loja. Comprei o ponto em vez de alugar. Ampliei. Passei a vender tecidos importados, aviamentos, máquinas de costura profissionais. A clientela cresceu. Costureiras, estilistas, estudantes de moda. Todos vinham na Dalva. 2006, abri a segunda loja. 2011, a terceira. Ricardo já estava formado, mas não queria trabalhar com coisa de velho, como ele dizia. Arrumou um emprego numa empresa de eventos. Ganhava mal, mas tinha orgulho demais para admitir. Foi quando ele conheceu a Fabiana. Ela trabalhava num posto de gasolina, no caixa. Bonita, esperta, sabia sorrir na hora certa. Ricardo se apaixonou, ou melhor, se iludiu. Porque Fabiana não se apaixonou por ele. Se apaixonou pelo que ela achou que ele tinha. 3 lojas? A mãe deve ser rica. Foi isso que ela pensou. E não estava completamente errada. Casaram em 2015. Eu paguei a festa. R$50 mil. Ricardo queria impressionar os amigos. Fabiana queria impressionar a família dela. Eu só queria ver meu filho feliz. Que idiota, não é? Miguel nasceu em 2018. Meu primeiro e único neto. Quando peguei ele no colo pela primeira vez, senti algo se acender dentro de mim. Uma segunda chance. De amar. De ser amada. De construir algo verdadeiro. Mas Fabiana tinha outros planos. Desde o começo, ela deixou claro. Miguel era filho dela, não neto meu. Eu podia visitar, mas com hora marcada. Podia dar presentes, mas nada exagerado. Podia ajudar financeiramente. Isso ela aceitava muito bem.
E eu ajudei. Paguei o apartamento deles como presente de casamento. 220 mil reais. Ajudei com as despesas do parto, do enxoval, da babá. Quando o Ricardo perdeu o emprego e ficou 4 meses desempregado, fui eu quem segurou as pontas. 10 mil por mês direto na conta dele. Ele dizia que era empréstimo. Nunca devolveu 1 centavo. Arnaldo tinha razão sobre mim. Eu era teimosa demais. Teimosa em acreditar que amor compra amor, que sacrifício gera gratidão, que família é para sempre. Mas naquele dia, sentada na cadeira de plástico ao lado das lixeiras, eu finalmente entendi. Eu tinha construído um império de tecidos e linhas, mas tinha perdido o único tecido que importava, o que me conectava ao meu filho. E o pior, ele nem percebeu quando cortou a última linha. Mas como eu te disse, aquele telefonema estava prestes a mudar tudo. Sabe qual é o problema de amar demais? É que a gente vira cega. Não é cegueira de uma vez, não. É gradual. Uma pontinha de poeira aqui, um cisco ali. Até que um dia você percebe que está enxergando tudo embaçado. E já é tarde demais. Os sinais começaram logo depois que Arnaldo morreu. Ricardo tinha 21 anos, estava na faculdade. Ligou chorando uma noite, dizendo que tinha se metido numa enrascada. Cartão de crédito estourado. Disse que tinha sido burro, que tinha saído demais, que tinha comprado besteira. R$ 2.700. Para mim, naquela época, era quase 1 mês de lucro da loja. Mas era meu filho, meu único filho. Não se preocupa, mãe paga, eu disse. E paguei. 6 meses depois, a história se repetiu. Dessa vez eram 4 mil, depois 7 mil, depois 12 mil. Sempre a mesma desculpa. Mãe, eu aprendi a lição. Dessa vez não vai mais acontecer. Mas acontecia, e eu pagava. Quando ele se formou, em 2005, pensei que as coisas iam mudar. Ele ia arrumar um emprego bom, ia crescer, ia amadurecer. Arrumou emprego sim, numa empresa de eventos. Salário inicial, R$ 2.500. Ele morava sozinho num apartamento que eu ajudei a alugar. 1.200 de aluguel, mais condomínio, luz, água, internet, comida. As contas não fechavam. Mas Ricardo tinha orgulho demais para admitir que o salário não dava. Então, ele esticava. E quando o elástico arrebentava, adivinha quem segurava os pedaços? Foi nessa época que eu comecei a ouvir uma vozinha na minha cabeça. Uma voz que dizia: Dalva, você está criando um homem criança. Você está ensinando ele que pode falhar porque você sempre vai estar lá para limpar a bagunça. Mas eu ignorei essa voz. Porque mãe faz isso, não faz? Mãe sempre acha que é só mais uma vez. Só mais um empurrãozinho. Depois ele vai andar sozinho. Mentira. Quando ele conheceu Fabiana, em 2013, eu devia ter visto. Devia ter percebido. Ela apareceu num churrasco que eu fiz em casa, num domingo. Ricardo tinha pedido para levar uma amiga. Ela chegou de salto, roupa justa, maquiagem pesada para uma tarde de domingo. Sorriu muito, falou pouco, mas os olhos dela faziam inventário de tudo. A casa, os móveis, o carro na garagem. Seu filho me falou que você tem 3 lojas, ela disse, enquanto me ajudava a arrumar a mesa. Não foi um comentário casual, foi uma investigação. Tenho sim, trabalho com tecidos. Que sucesso, nossa! Você deve ter feito uma fortuna. Fortuna. A palavra saiu da boca dela com aquele brilho, aquele interesse que não era em mim, mas no que eu tinha. Eles namoraram 2 anos. Nesse meio tempo, Ricardo continuava vivendo acima do que ganhava. Trocou de carro, financiado, claro, viagens com Fabiana para a praia, roupas de marca, restaurantes caros. E quando o dinheiro acabava no meio do mês, ele ligava. Mãe, você pode me emprestar 2.000? É que surgiu uma emergência. Que emergência? Nenhuma. Ele só não sabia dizer não para Fabiana. E Fabiana tinha gostos caros. O pedido de casamento veio em 2014. Ele chegou em casa, animado,
segurando uma caixinha de veludo. Aliança de ouro branco com 3 diamantinhos. Mãe, eu pedi ela em casamento. Ela disse sim. Meu coração deveria ter explodido de alegria, não é? Mas tudo que eu senti foi um aperto, um pressentimento. Mas engoli seco e sorri. Que maravilha, meu filho. Parabéns. Mãe, a gente queria fazer uma festa bonita. Você acha que dá para ajudar? Ajudar, sempre ajudar. A festa custou R$ 50.000. Eu paguei tudo. Buffet, decoração, convites, fotógrafo, vestido da noiva. 12.000 só no vestido. Fabiana escolheu um modelo importado. Disse que era o dia mais importante da vida dela, que precisava estar perfeita. No dia do casamento, enquanto eu a via entrando na igreja de braço com o pai, pensei: essa menina vai fazer meu filho feliz. Queria tanto acreditar nisso. O apartamento veio como presente de casamento. R$ 220.000. 2 quartos no Tatuapé, numa região boa. Ricardo ficou radiante. Fabiana me abraçou, disse que eu era a melhor sogra do mundo. Mas o abraço dela era frio, calculado. Miguel nasceu em abril de 2018. Quando vi meu neto pela primeira vez, tudo fez sentido de novo. Aquele rostinho enrugado, os olhinhos fechados, as mãozinhas minúsculas, ele era minha redenção, minha segunda chance. Posso pegar ele no colo? Perguntei, com o coração acelerado. Claro, Dalva. Só não acostuma mal, viu? Fabiana riu, mas não era brincadeira. Nos primeiros meses, eu visitava toda semana. Levava fraldas, roupinhas, ajudava com o que precisava. Mas aos poucos, Fabiana começou a colocar limites. Dalva, melhor ligar antes de vir, para não atrapalhar a rotina do bebê. Dalva, não precisa trazer presente toda vez, você vai mimar demais ele. Dalva, acho melhor você não vir no fim de semana, a gente precisa de tempo em família. Tempo em família, como se eu não fosse família. Foi também depois do nascimento do Miguel que os pedidos de dinheiro aumentaram. Licença maternidade da Fabiana não pagava o suficiente. Ricardo tinha perdido o emprego de novo. Precisavam de ajuda com as contas. Mãe, só até eu arrumar outra coisa. Prometo que devolvo. 10.000 por mês. Durante 4 meses. R$ 40.000. Nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Quando Ricardo finalmente arrumou o emprego, pensei que ia melhorar. Mas não melhorou. As visitas continuaram escassas. Eu ligava, ele dizia que estava ocupado. Eu sugeria almoçar juntos, ele tinha compromisso. Eu perguntava sobre o Miguel, ele respondia com monossílabos. E Fabiana? Fabiana estava sempre cansada demais para receber visitas. Até que veio a gota d'água antes da festa. 2 meses antes daquele aniversário maldito. Ricardo me ligou. Voz nervosa, apressada. Mãe, preciso de R$ 120.000. Quase caí da cadeira. Como assim, Ricardo? Pra quê? É uma oportunidade de investimento. Um amigo meu está abrindo uma empresa e se eu entrar agora como sócio, vou ter retorno garantido. Mãe, é minha chance de crescer. R$ 120.000. Não era pouco, mas era meu filho. E ele parecia tão convicto, tão esperançoso. Transferi o dinheiro. Assinei um documento que ele trouxe, dizendo que era empréstimo familiar. 3 meses depois, quando perguntei sobre o investimento, ele desconversou. 6 meses depois, admitiu. A empresa nunca existiu. O dinheiro tinha ido para pagar dívidas dele e da Fabiana. Dívidas que eu nem sabia que existiam. Mãe, me desculpa. Eu não queria mentir, mas a gente estava desesperado. Desesperados, vivendo num apartamento que eu dei, com carro zero na garagem, roupas caras no armário, jantares fora toda semana, mas desesperados. E eu, mais uma vez, engoli. Mais uma vez, perdoei. Porque era meu filho. Porque eu ainda acreditava que, no fundo, ele me amava. Que ilusão ridícula. Os 2 últimos anos foram um deserto. Eu via Miguel 3, 4 vezes por ano. Sempre por insistência minha. Sempre com hora marcada. Sempre com Fabiana controlando cada minuto.
Ricardo mal conversava comigo. Quando ligava, era sempre para pedir algo: dinheiro, favor, indicação. Eu tinha me tornado uma conta bancária ambulante. Não era mais mãe, era fornecedora. E naquele dia, na festa, quando vi a cadeira de plástico ao lado do lixo, tudo ficou claro, cristalino, dolorosamente óbvio. Eu não era mais bem-vinda. Eu era um incômodo, um peso morto, mas eles cometeram um erro fatal. Eles acharam que eu ia aceitar calada, que ia abaixar a cabeça e engolir mais essa, que a Dalva de sempre, a Dalva que perdoava tudo, ia continuar lá, esperando as migalhas de afeto deles. Mas aquela Dalva morreu naquele quintal. E aqui entrou no carro e fez aquela ligação para o Dr. Mendes. Essa era outra pessoa, alguém que eu deveria ter sido há muito tempo. Alguém que não tinha mais nada a perder. 20 minutos. Foi só o que levou para o mundo deles desabar. 20 minutos entre a minha saída e o telefonema que mudou tudo. Mas antes de te contar sobre isso, você precisa entender o que estava acontecendo naquela festa enquanto eu dirigia pelas ruas com os olhos marejados. Porque, veja bem, eu não sabia na época. Só descobri depois, quando juntei os pedaços. Quando o Dr. Mendes me contou. Quando Ricardo, desesperado, admitiu tudo. Enquanto eu dirigia, tremendo, com as mãos geladas no volante do meu Palio velho, Fabiana estava no quintal servindo bolo, sorrindo, radiante. Finalmente tinha conseguido o que queria, uma festa sem a sogra atrapalhando. Gente, vamos cantar parabéns? Ela anunciou batendo palmas. As crianças correram para a mesa. Miguel estava no centro, com uma coroa de papel na cabeça, olhinhos brilhando. Ricardo estava ao lado dele, mas parecia distante, inquieto. Pegava o celular, olhava a tela, guardava de novo. Amor, relaxa, Fabiana sussurrou, apertando o braço dele. Ela já foi embora. Agora a gente pode aproveitar. Mas Ricardo não conseguia relaxar, porque no fundo, muito no fundo, ele sabia. Sabia que tinha cruzado uma linha, que tinha feito algo imperdoável. A gente sempre sabe, não sabe? Quando machuca alguém de propósito, quando humilha, quando destrói. Eles cantaram parabéns. Miguel apagou as velhinhas. Todos aplaudiram. E foi nesse momento, nesse exato momento de falsa felicidade, que o telefone de Ricardo tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu. Mas algo o fez levar o aparelho até a orelha. Alô? Ricardo? Aqui é o Dr. Mendes, advogado da sua mãe. O coração dele disparou. Eu sei porque ele me contou depois, com aquela voz trêmula de quem ainda não acredita no que aconteceu. Dr. Mendes, aconteceu alguma coisa com minha mãe? Sua mãe está bem. Aliás, está ótima. Ligou há pouco pedindo para eu executar imediatamente um procedimento que vínhamos discutindo há algumas semanas. Ricardo afastou-se da mesa. Foi até o canto do quintal, perto de onde eu tinha estado sentada 20 minutos antes. As lixeiras ainda estavam lá, a cadeira de plástico também. Ele olhou para aquela cena e sentiu algo gelado descer pela espinha. Que procedimento? A doação oficial do imóvel comercial localizado na Rua Aurora, número 432. O registro já está sendo lavrado no cartório. Amanhã de manhã estará concluído. Silêncio. Um silêncio tão profundo que o doutor Mendes achou que a ligação tinha caído. Ricardo, está me ouvindo? Doação? A voz dele saiu rouca. Doação para quem? Para o Instituto São Francisco de Assistência aos Idosos. Sua mãe foi muito clara nas instruções. O imóvel será transferido integralmente, sem ônus, para a instituição. Eles vão transformá-lo numa casa de acolhimento para idosos, em situação de abandono familiar. Abandono familiar. As palavras ecoaram na cabeça de Ricardo como uma sirene. Mas esse imóvel vale quanto? O Dr. Mendes fez uma pausa proposital. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Pela última avaliação de mercado, R$680 mil. É o maior e mais valorizado dos 3 imóveis comerciais que sua mãe possui. Possuía, melhor dizendo. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede.
680 mil reais, jogados fora, doados para estranhos. Ela não pode fazer isso. Ela não está em sã consciência. Eu vou contestar. Pode tentar, disse o Dr. Mendes, e havia uma frieza educada na voz dele. Mas preciso informá-lo que sua mãe passou por avaliação psicológica completa há 3 semanas. Laudo assinado por 2 psiquiatras independentes atestando plena capacidade mental. Além disso, a doação foi decidida e documentada em vídeo, onde ela explica seus motivos. Está tudo absolutamente legal. Motivos? Que motivos? Outra pausa. Mais longa dessa vez. Talvez você deva conversar com ela sobre isso. Boa noite, Ricardo. A ligação caiu. Ricardo ficou parado, olhando para o celular como se fosse uma cobra venenosa. 680 mil reais. 680 mil reais que ele já considerava seus, que ele já tinha gastado mentalmente, que ele e Fabiana já tinham planejado usar. Por quê? E aqui está o segredo que eu só descobri depois. Eles não estavam apenas sendo egoístas, eles estavam desesperados. Ricardo tinha dívidas que eu nem imaginava. 53 mil reais espalhados em 4 cartões de crédito, mais 22 mil num empréstimo consignado que ele tinha feito escondido. E Fabiana? Fabiana tinha aberto crediário em 6 lojas diferentes. Roupas, sapatos, bolsas, eletrônicos. 68 mil reais em prestações que eles não conseguiam mais pagar. No total, 143 mil reais de dívidas. E o salário dos 2 juntos não chegava a 10 mil por mês. Eles estavam afundando, e a tábua de salvação deles era eu. Ou melhor, era minha herança. Nos últimos 6 meses, Ricardo e Fabiana tinham desenvolvido um plano que me arrepia até hoje quando penso nele. Eles tinham visitado 3 casas de repouso. Não as boas, não, as baratas. Aquelas que cobram 2.800 por mês e colocam 4 idosos num quarto minúsculo. Comida ruim, roupa velha, cheiro de mofo e desinfetante. O plano era simples: convencer a todos, médicos, familiares, conhecidos, que eu estava ficando caduca, que estava esquecida, confusa, incapaz de cuidar de mim mesma. Depois, me internariam. Ricardo pediria uma procuração, alegando que precisava cuidar dos meus negócios enquanto eu me recuperava. E com essa procuração, ele venderia tudo: os 3 imóveis comerciais, o apartamento. Liquidaria os investimentos, mais de 1.200.000 reais no total. Pagaria as dívidas. Ficaria com o resto. E eu ficaria esquecida num asilo vagabundo até morrer. Fabiana tinha até escolhido o lugar. Casa de repouso Recanto do Sol, bairro periférico. 2.800 reais por mês. Ela tinha pegado o folheto, mostrado para o Ricardo. Olha, amor, é dentro do nosso orçamento. E fica longe, ninguém vai ficar visitando, perguntando. Ricardo tinha hesitado. Por um momento, um único momento, sua consciência tinha gritado. Mas Fabiana tinha sido persuasiva. Seu filho, ela vai ficar bem cuidada, e a gente finalmente vai poder respirar, pagar nossas contas, dar uma vida melhor pro Miguel. Você não quer isso? Uma vida melhor pro seu filho? E ele tinha cedido, porque é mais fácil ser covarde quando alguém te dá uma desculpa bonita. A humilhação na festa. Aquilo não foi acaso, foi proposital, foi o primeiro passo. Mostrar aos convidados que eu estava estranha, deslocada, não estava mais bem. Plantar a semente. Para que depois, quando começassem a falar em me internar, as pessoas dissessem: "Ah, sim, eu vi na festa do neto, ela realmente estava fora do normal." Mas eles subestimaram uma coisa. Me subestimaram. Quando Ricardo desligou o telefone, Fabiana veio correndo até ele. Quem era? Ele olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo sentiu raiva. Raiva dela. Raiva de si mesmo, raiva do monstro que eles tinham se tornado. Era o advogado da minha mãe. E daí? O que ele queria? Ela doou a Rua Aurora. Fabiana ficou branca. Branca igual cera de vela. Doou? Como assim doou?
Doou para um instituto de idosos, 680 mil reais. Foram embora. E então Fabiana fez algo que ninguém esperava. Ela gritou, berrou. No meio da festa, na frente de todos os convidados, ela perdeu completamente o controle. Aquela velha louca, aquela insana, ela não pode fazer isso. Esse dinheiro é nosso. Os convidados ficaram paralisados. As crianças pararam de brincar. Miguel começou a chorar. E Ricardo, pela primeira vez, viu Fabiana pelo que ela realmente era. Um monstro. Que ele tinha ajudado a criar. Que ele tinha alimentado. Com minha dor. Com meu dinheiro. Com minha solidão. A festa acabou ali. As pessoas foram embora constrangidas, cochichando, e Ricardo ficou sozinho no quintal, sentado naquela cadeira de plástico onde eu tinha estado, olhando para as lixeiras, sentindo o cheiro do lixo, finalmente entendendo onde ele tinha colocado a própria mãe. E chorando. Chorando porque já era tarde demais. Ou será que não? Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender o que estava passando pela minha cabeça naquele momento. O que me levou a fazer aquela ligação. O que transformou a Dalva, que sempre perdoava, na Dalva, que finalmente reagiu. Quando entrei no carro, não saí dirigindo imediatamente. Fiquei ali, parada, com as mãos no volante, olhando para o retrovisor. Vendo aquela casa onde meu filho morava. A casa que eu ajudei a pagar. Onde meu neto estava crescendo. E onde eu, aparentemente, não era mais bem-vinda. Sabe qual foi o pior? Não foi a cadeira de plástico. Não foi a proximidade com as lixeiras. Foi o olhar do Ricardo. Aquele sorriso frio. Aquela satisfação cruel em me ver humilhada. Meu filho tinha prazer em me machucar. Quando você percebe isso, que alguém que você ama sente prazer na sua dor, algo dentro de você quebra. Não é uma quebra ruidosa, não. É silenciosa. Como um copo de cristal que racha por dentro, mas ainda mantém a forma. Até que um dia, no menor dos toques, ele se despedaça completamente. Eu tinha me despedaçado naquele quintal. Respirei fundo. 1 vez. 2. 3. Tentando entender. Tentando encontrar justificativas. Talvez ele esteja estressado. Talvez seja coisa da Fabiana. Talvez ele não percebeu como aquilo me machucou. Mas eu sabia. No fundo eu sempre soube. Só não quis admitir. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem. De quem? Da Lourdes, uma antiga vizinha que tinha sido convidada para a festa. A gente não era próxima, mas se conhecia há anos. Dalva, tá tudo bem? Vi você saindo. Que situação horrível, minha filha. Se precisar conversar, estou aqui. Situação horrível. Então não era só impressão minha. Outras pessoas tinham visto, tinham percebido a humilhação. E ficaram com pena de mim. Pena. Eu tinha virado objeto de pena. Abri o WhatsApp. Fui nos nossos últimos diálogos, meu e do Ricardo. Precisava ver. Precisava confirmar se era só impressão ou se realmente havia um padrão. Rolei as conversas, meses e meses. E sabe o que vi? Eu mandava mensagem todo dia. Bom dia, meu filho. Almoçou bem? Como está o Miguel? Precisa de alguma coisa? As respostas dele, monossilábicas, quando respondia. Oi. Tá. Depois eu vejo. Ocupado. E as únicas vezes que ele iniciava uma conversa, era para pedir algo. Mãe, preciso de um favor. Mãe, você pode emprestar? Mãe, tá com um tempinho? Preciso falar sobre uma coisa. Sempre algo. Nunca um, como você está? Nunca um, faz tempo que não te vejo. Vamos almoçar? Nunca. Fechei o celular. E foi nesse momento que algo dentro de mim endureceu, cristalizou. Como metal que esfria e vira aço. Eu tinha sido burra, patética. Uma velha boba que achava que amor de mãe era suficiente, que achava que se continuasse dando, uma hora ele ia retribuir. Que ele ia acordar e perceber que tinha uma mãe que o amava, que faria qualquer coisa por ele. Mas ele sabia disso, e usava isso contra mim. Peguei o celular novamente. Dessa vez,
Liguei para alguém que eu não falava fazia um tempinho, Dr. Júlio Mendes, meu advogado há 15 anos. Um homem sério, meticuloso, que tinha cuidado de todos os meus documentos, contratos, escrituras. 3 semanas antes, eu não tinha contado isso para ninguém. Eu tinha marcado uma reunião com ele. Uma reunião estranha, que nasceu de uma desconfiança, de um medo. Porque 2 semanas antes daquela conversa, eu tinha escutado sem querer uma ligação de Fabiana. Eu estava na casa deles, tinha ido levar umas roupinhas para o Miguel. Fabiana estava no quarto, ao telefone, e eu passei pelo corredor. Não, mãe, ela não desconfia de nada, Fabiana dizia, voz baixa. A gente só precisa ir com calma. Mais uns meses a gente planta a ideia que ela tá ficando caduca. Aí é mais fácil. Meu sangue gelou. Fiquei paralisada no corredor. Não, o Ricardo já concordou. No começo ele ficou em cima do muro, mas eu mostrei as contas para ele. A gente não tem escolha. É ela ou a gente. Saí dali sem fazer barulho, sem confrontar. Porque se eu confrontasse, eles iam negar. Iam dizer que era mal entendido. Iam me fazer parecer louca. Então fui atrás de provas. Contratei um investigador particular. Carlos Henrique, ex-policial, discreto. Pedi para ele investigar meu próprio filho e minha nora. Descobrir onde eles estavam indo, com quem falavam, o que faziam. Custou caro. R$ 8.000 por 2 semanas de trabalho. Mas valeu cada centavo. Ele descobriu as visitas às casas de repouso. Descobriu as dívidas escondidas. Descobriu conversas entre Ricardo e Fabiana sobre quando a velha morrer. Descobriu tudo. E quando o Dr. Mendes viu as provas, quando ouviu os áudios que Carlos tinha conseguido gravar, ele me olhou com uma mistura de pena e raiva. Dalva, você precisa se proteger, agora. Foi quando planejamos, quando organizamos tudo. Dr. Mendes me mandou fazer avaliação psicológica completa. 2 psiquiatras diferentes. Laudos técnicos atestando que eu estava em perfeita sanidade mental. Gravamos um vídeo onde eu explicava, com detalhes, por que estava tomando certas decisões. Tudo documentado, tudo legal, tudo blindado contra qualquer tentativa de contestação. Mas eu só vou executar se você me autorizar, Dr. Mendes tinha dito. Quando você sentir que é a hora. A hora tinha chegado. Naquele carro, naquele momento. Ele atendeu no segundo toque. Dalva, está tudo bem? Dr. Mendes, minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Pode fazer o que conversamos, hoje, agora. Silêncio do outro lado. Então, tem certeza absoluta? Absoluta. A Rua Aurora? Sim, para o Instituto São Francisco. Como planejamos? Entendido. Vou ligar para o Ricardo em 20 minutos para informá-lo oficialmente. Como procurador dos seus interesses, preciso fazer isso. Perfeito. Dalva, você está bem? Emocionalmente? Essa pergunta me pegou desprevenida. Lágrimas arderam nos meus olhos, mas não caíram. Ainda não. Estou, doutor. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem. Desliguei. Coloquei o carro em movimento. E foi só quando virei a esquina, quando aquela casa desapareceu do retrovisor, que eu deixei as lágrimas finalmente caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Não apenas. Eram lágrimas de raiva, de decepção, de perda, mas também de alívio. De libertação. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não estava salvando meu filho. Estava salvando a mim mesma. Dirigi para as lojas. Fechei tudo. Fui pro meu apartamento. Sentei no sofá da sala. Aquele sofá velho, surrado, que Arnaldo e eu compramos há 30 anos. Liguei a televisão só para ter barulho ao fundo. Mas não prestava atenção em nada. Ficava imaginando a cena. O celular do Ricardo tocando. A voz do Dr. Mendes. A notícia caindo como uma bomba. E sabem o que eu senti? Poder. Pela primeira vez em 68 anos, eu tinha poder. Não poder sobre eles. Isso nunca me interessou. Mas poder sobre mim mesma. Sobre minhas escolhas. Sobre meu próprio destino. Ricardo tinha me colocado ao lado do lixo?
Então eu ia mostrar para ele o que acontece quando você trata alguém como lixo por tempo demais. Aquela pessoa se levanta, se sacode e vai embora, levando tudo com ela. Meu celular tocou 10, 15 vezes naquela noite. Ricardo, Fabiana, Ricardo de novo. Números desconhecidos. Provavelmente eles usando telefones de outras pessoas. Não atendi nenhuma ligação. Deitei na cama, olhei para o teto e pela primeira vez em anos dormi em paz. Porque eu sabia que tinha feito a coisa certa. Finalmente. Aguardando seu ok para continuar com a parte 6, tentar novamente, ok. Parte 6, a ligação que mudou tudo. Os 3 dias seguintes foram de silêncio. Um silêncio pesado, denso, como aquele que vem antes da tempestade. Meu celular continuava tocando. Mensagens se acumulavam, mas eu não respondia, não lia, não dava satisfação, porque eu não devia satisfação a ninguém. Dr. Mendes me ligou na segunda-feira de manhã. Dalva, o registro está concluído. O imóvel da Rua Aurora agora pertence oficialmente ao Instituto São Francisco, irreversível. Ótimo. Ricardo tentou me ligar 7 vezes ontem. Deixou mensagens dizendo que vai contestar judicialmente. Deixa ele tentar. Ele não vai conseguir. Tudo está blindado. Mas... Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você está se sentindo? Parei para pensar. Como eu estava me sentindo? Triste? Sim. Aliviada? Também. Arrependida? Nem um pouco. Estou me sentindo livre, doutor. Ele riu do outro lado. Um riso baixo, de compreensão. Ótimo, porque o próximo passo você precisa estar ainda mais forte. Próximo passo? Vamos reorganizar todo o resto do seu patrimônio, exatamente como conversamos, mas isso vai doer neles ainda mais. Você tem certeza que quer continuar? Fechei os olhos, respirei fundo. Vi a imagem daquela cadeira de plástico. Senti o cheiro do lixo. Ouvi o riso de Fabiana chamando-me de peso morto. Absoluta certeza. Então vamos nos encontrar amanhã, 10 horas no meu escritório. Traga todos os documentos que te pedi. Na terça-feira, fui até o escritório do Dr. Mendes. Fica num prédio comercial no centro, 8º andar. Uma sala discreta, com estantes de madeira cheias de livros de direito, uma mesa de mogno, poltronas de couro. Ele me recebeu com um café já pronto. Senta, Dalva, vamos resolver isso direito. Passamos 3 horas naquele escritório. Ele foi me explicando cada passo, cada decisão, cada consequência. E conforme ele falava, eu ia entendendo que não estava apenas protegendo meu patrimônio. Estava protegendo meu neto. Estava garantindo que o dinheiro pelo qual trabalhei 40 anos não ia ser desperdiçado por um filho ingrato e uma nora manipuladora. Primeiro, disse Dr. Mendes, colocando uma pasta na minha frente. Os 2 imóveis comerciais restantes, Rua Jacinto e Avenida Angélica. Valor total aproximado, R$410 mil. O que o senhor sugere? Trust irrevogável em nome do Miguel. Ele só pode acessar quando completar 25 anos. Até lá, os aluguéis desses imóveis vão para uma conta bloqueada que só ele pode movimentar na maioridade. E se o Ricardo tentar mexer? Não vai conseguir. Trust é blindado. Nem você pode desfazer depois de assinado. É proteção máxima. Assinei os documentos. 2 imóveis. R$410 mil, salvos das mãos do meu filho. Segundo, continuou o Dr. Mendes, o apartamento onde você mora, avaliado em 320 mil. Esse eu quero ficar. Eu sei. Vamos fazer o seguinte, usufruto vitalício para você. Você mora lá, cuida, usa como quiser até o dia que morrer. Depois, automaticamente passa para o Miguel. Ricardo não herda nada. Perfeito. Mais documentos assinados. Terceiro, investimentos. Você tem R$890 mil aplicados, correto? Correto. Vamos transferir 70% disso para fundos em nome do Miguel. Também com acesso só aos 25 anos. Você fica com 30% para viver,
viajar, fazer o que quiser. Fiz as contas mentalmente. 623 mil para o Miguel, 267 mil para mim. E o Ricardo? Dr. Mendes me olhou com aquela seriedade de quem está prestes a dizer algo importante. Dalva, legalmente, você não é obrigada a deixar nada para ele. Nada. Pode deserdar completamente. Mas se deixar pelo menos alguma coisa, por menor que seja, evita questionamentos futuros. Mostra que você se lembrou dele, que não foi esquecimento nem incapacidade mental. Quanto o senhor sugere? 50 mil reais, em dinheiro, e os objetos pessoais do pai dele. Roupas, relógios, ferramentas, coisas sentimentais. 50 mil reais. Nada comparado ao que ele já tinha arrancado de mim ao longo dos anos. Mas era mais do que ele merecia. Fechado. E tem mais uma coisa. Dr. Mendes pegou outro documento. Você precisa fazer um testamento formal, explicando tudo, suas razões, suas decisões. Em vídeo também, para ficar registrado. Quando? Hoje mesmo, depois do almoço, já marquei com o cartório. Saímos para almoçar num restaurante ali perto. Comida simples, arroz, feijão, bife. Mas eu mal conseguia comer. O estômago estava embrulhado, não de medo, mas de antecipação, porque eu sabia o que vinha a seguir, e sabia que não tinha volta. Às 15h, estávamos no cartório. Uma sala pequena com uma câmera montada num tripé. Doutor Mendes, eu, o tabelião e 2 testemunhas que nem me conheciam. Dona Dalva, disse o tabelião, um homem grisalho de uns 60 anos. A senhora vai falar livremente, explicar suas decisões. Pode começar quando quiser. A luz vermelha da câmera se acendeu. Olhei para a lente e comecei. Meu nome é Dalva Rodrigues da Silva. Tenho 68 anos. Estou em plena consciência, como atestam os laudos psicológicos que constam neste processo. E estou aqui para explicar por que estou reorganizando meu patrimônio da forma como estou fazendo. Minha voz estava firme. Surpreendentemente firme. Trabalhei 40 anos da minha vida. Costurei, vendi tecidos, construí 3 lojas do zero. Criei meu filho sozinha depois que meu marido ficou doente. Paguei dívidas dele, paguei apartamento, paguei festa de casamento, paguei, sempre achando que estava investindo numa relação, que estava construindo uma família. Parei, respirei. Continuei. No aniversário de 7 anos do meu neto, meu único neto, fui colocada para sentar ao lado das lixeiras, numa cadeira de plástico, longe da mesa principal. Meu filho sorriu quando fez isso. Sorriu, como se tivesse prazer em me humilhar. As lágrimas começaram a descer, mas eu não parei. Descobri que ele e a esposa planejavam me internar num asilo vagabundo, para pegar meu dinheiro, meus imóveis, tudo o que construí. Descobri que para eles eu não sou mãe. Sou uma conta bancária ambulante. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Então decidi, se eu sou apenas dinheiro para os olhos deles, que seja. Mas esse dinheiro não vai para as mãos deles, vai para o meu neto, vai para instituições que cuidam de pessoas como eu, idosas, abandonadas, esquecidas. Vai para qualquer lugar, menos para quem me tratou como lixo. Olhei diretamente para a câmera, firme, decidida. Ricardo, meu filho, se você está vendo isso, saiba, eu te amei. Te amo ainda. Mas amor não é se deixar pisar. Amor não é aceitar humilhação. Amor não é ser trouxa a vida inteira esperando migalhas de afeto. Você vai receber 50 mil reais e as coisas do seu pai. O resto vai para quem realmente precisa. E para o Miguel, quando ele tiver idade para saber o valor das coisas. Silêncio. O tabelião fez um gesto indicando que eu podia parar, mas eu tinha mais uma coisa para dizer. E se alguém, algum dia, questionar se eu estava em perfeito juízo quando fiz tudo isso, estava. Estava mais lúcida do que nunca, porque pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim mesma. A luz vermelha se apagou.
Assinei os documentos finais. Tudo registrado, tudo oficial, irreversível. Quando saí do cartório, o sol estava se pondo. O céu tinha aquele tom alaranjado, quase vermelho. Lindo. Eu parei na calçada só para olhar. Dr. Mendes veio ao meu lado. Como você está? Sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Estranhamente bem. Dalva, você sabe que agora eles vão vir atrás de você, né? Vão tentar reverter, vão implorar, vão fazer drama. Eu sei. Você está preparada? Olhei para o céu mais uma vez, depois para o Dr. Mendes. Estou, porque eu não tenho mais nada a perder. E eles acabaram de perder tudo. Naquela noite, deitada na minha cama, com o silêncio do apartamento me envolvendo, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Não era a paz de quem está feliz, era a paz de quem finalmente fez o que precisava ser feito, de quem olhou para o espelho e reconheceu a pessoa refletida. Eu tinha recuperado minha dignidade, e ninguém, absolutamente ninguém, ia tirar isso de mim nunca mais. Na quinta-feira, 3 dias depois da festa, eles finalmente apareceram. Eu estava na loja da Rua Jacinto, aquela que agora pertencia ao trust do Miguel, mas que eu ainda administrava, quando a campainha tocou às 10 da manhã. Olhei para a porta, e lá estavam eles, Ricardo e Fabiana. Meu coração disparou por um segundo. Mas respirei fundo, eu estava preparada. Tinha ensaiado esse momento na minha cabeça 1000 vezes. Bom dia, disse, continuando a organizar uns rolos de tecido no balcão. Ricardo estava pálido. Olheiras profundas. Parecia que não dormia direito há dias. Fabiana, ao contrário, estava impecável como sempre. Mas os olhos dela... Os olhos tinham aquele brilho duro, raivoso. Mãe, a gente precisa conversar, disse Ricardo, voz rouca. Então conversem, a loja está aberta. Aqui não, na sua casa, em particular. Olhei bem para ele, para o meu filho. Procurei algum traço de arrependimento genuíno, de dor, de amor. Mas só vi desespero. Desespero de quem perdeu algo valioso. O que vocês têm para dizer, podem dizer aqui mesmo. Fabiana deu um passo à frente. As narinas dilatadas, a mandíbula travada. Dalva, a gente sabe o que você fez. E é um absurdo. Você não pode doar nosso patrimônio assim, sem consultar a família. Nosso patrimônio. Notou? Não seu. Nosso. Patrimônio meu, corrigi calmamente, que eu construí com meu suor, e eu faço com ele o que eu bem entender. Mas a gente é sua família, Ricardo quase gritou. Eu sou seu filho, Miguel é seu neto. Como você pode tirar tudo da gente assim? Apoiei as mãos no balcão. Olhei bem nos olhos dele. Ricardo, me responde uma coisa. Quando você me colocou para sentar ao lado das lixeiras na festa do seu filho, você pensou em mim como família? Silêncio. Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. E quando vocês foram visitar aquelas casas de repouso baratas, continuei, voz firme, vocês pensaram em mim como família? Ou pensaram em mim como um problema que precisava ser resolvido? Ricardo ficou branco. Branco que nem papel. Como você sabe disso? Ah, Ricardo. Sorri. Um sorriso triste. Você realmente achou que eu ia ficar sentada esperando vocês me internarem? Que eu ia deixar vocês pegarem tudo que eu construí sem fazer nada? Foi a vez de Fabiana empalidecer. Você nos investigou? Investiguei. E descobri muita coisa interessante. Peguei uma pasta que estava embaixo do balcão. Coloquei na frente deles com um baque seco. Abri. Dentro, fotografias, documentos, prints de conversas. Vocês foram visitar 3 casas de repouso em 2 meses. Casa de repouso. Recanto do Sol foi a escolhida, não foi? 2.800 por mês. 4 idosos por quarto. Comida ruim. Cheiro de mofo. Ricardo tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Agora quem fala sou eu.
Vocês ficaram 6 meses planejando como me tirar de cena, como me fazer parecer louca, incapaz, como pegar uma procuração e vender tudo. Mais de R$ 1.200.000. Era esse o valor da minha vida para vocês, não é? As lágrimas começaram a descer pelo rosto do Ricardo. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de quem foi pego. Mãe, eu não queria. Foi a Fabiana que... Não! Fabiana explodiu. Não joga isso em mim. Você concordou com tudo. Você assinou os papéis das casas de repouso. Você foi junto nas visitas. E ali, bem na minha frente, eles começaram a se implodir. A jogar a culpa um no outro. Você que estava desesperada por causa das dívidas, Ricardo gritou. Dívidas que você também fez. Aquele carro importado foi ideia de quem? Aquelas viagens para a praia todo mês? Você gastou R$ 68.000 em roupa. 68 mil! E você perdeu 120 mil num investimento que nunca existiu. Fiquei ali, parada, assistindo meu filho e minha nora se destruírem na frente dos meus olhos. E sabe o que senti? Nada. Absolutamente nada. Como se estivesse assistindo 2 estranhos brigando na rua. Chega, disse, voz baixa, mas firme. Eles pararam, olharam para mim. Vocês 2 estão afundados em dívidas. R$ 143.000 no total. Eu sei. Sei de cada cartão estourado, de cada empréstimo, de cada prestação atrasada. Ricardo engoliu seco. E sabe qual é a diferença entre eu e vocês? Quando eu estava com dificuldade, eu trabalhava mais. Eu me virava. Eu não planejava internar minha família num asilo vagabundo para roubar dinheiro. A gente não ia roubar, Fabiana berrou. A gente ia só administrar. Você ia ficar bem cuidada. Ri. Uma risada amarga, sem humor. Bem cuidada. Num quarto com mais 3 idosos, comendo comida fria, tomando banho de mangueira, sem receber visita porque vocês iam estar ocupados gastando meu dinheiro. Isso é ser bem cuidada? Silêncio constrangedor. Vocês querem saber o que eu fiz com o patrimônio? Vou contar. A Rua Aurora, que vale 680 mil, foi doada para o Instituto São Francisco, uma instituição séria que cuida de idosos abandonados por famílias amorosas como a de vocês. Fabiana colocou a mão na boca. Ricardo fechou os olhos. Os outros 2 imóveis, Rua Jacinto e Avenida Angélica, foram transferidos para um trust irrevogável em nome do Miguel. Ele só acessa aos 25 anos, vocês não podem mexer, nem eu posso mais desfazer. Mas ele é nosso filho, Ricardo gaguejou. Exatamente. E por ser filho de vocês, ele precisa de proteção. Proteção de pais que torrariam 1 milhão em 5 anos e não deixariam nada para o futuro dele. Peguei outro documento da pasta. 70% dos meus investimentos também foram transferidos para o Miguel. O apartamento onde eu moro fica comigo até eu morrer. Depois passa para ele. E vocês, Ricardo e Fabiana... Fiz uma pausa dramática. Vocês vão herdar R$ 50.000 em dinheiro e os objetos pessoais do Arnaldo. Suas roupas, relógios, ferramentas, as coisas do pai dele, Ricardo. Coisas que deveriam ter valor sentimental, mas para vocês, imagino que não tenham. Ricardo caiu numa cadeira que tinha ali na loja. Colocou as mãos no rosto. Os ombros tremiam. Mãe, a gente está afundado. 143 mil de dívida. Se a gente não pagar, vão penhorar o apartamento. A gente vai perder tudo. E eu deveria me importar com isso. Por que exatamente? Ele levantou o rosto, vermelho, molhado de lágrimas. Porque você é minha mãe. Essa frase. Essa maldita frase. Como se ser mãe significasse aceitar tudo, perdoar tudo, salvar sempre, mesmo quando estão te afogando. Eu sou sua mãe, Ricardo. Sou mesmo. Fui sua mãe quando você tinha cólica de bebê e eu passava a madrugada acordada. Fui sua mãe quando paguei sua faculdade. Fui sua mãe quando perdoei suas dívidas 1, 2, 10 vezes. Fui sua mãe quando você me humilhou na festa do seu filho e mesmo assim ainda te amava.
Caminhei até ficar perto dele, olhando de cima. Mas sabe o que eu não vou mais ser? Não vou mais ser sua vítima. Não vou mais ser sua conta bancária. Não vou mais ser aquela velha patética que aceita qualquer migalha de afeto em troca de dinheiro. Mãe, por favor. Não. A palavra saiu como um corte. Não tem por favor. Não tem súplica que reverta isso. Tá tudo assinado, registrado, blindado. Vocês podem até tentar contestar na justiça. Vão perder. Vão gastar mais dinheiro de advogado que não tem. E vão perder. Fabiana, que estava quieta até então, explodiu novamente. Você é uma velha egoísta. Você vai deixar seu próprio filho na merda por causa de um orgulho idiota. Olhei para ela, bem nos olhos. Não é orgulho, Fabiana. É dignidade, uma coisa que você nunca vai entender. Você vai se arrepender, ela gritou vindo em minha direção. Dei um passo atrás, firme. Se você colocar a mão em mim, eu chamo a polícia. E aí vocês vão ter mais um problema para resolver. Ela parou, tremendo de raiva. Ricardo levantou, puxou Fabiana pelo braço. Vamos embora. Ela não vai mudar de ideia. Ele estava certo. Eu não ia. Eles foram até a porta. Ricardo parou, virou-se para mim uma última vez. E o Miguel? Você vai abandonar seu neto também? Essa doeu. Doeu como uma facada. Não. Miguel eu não abandono, mas o acesso a ele vai ser através da justiça agora. Vou entrar com pedido de convivência. Um juiz vai decidir. Você não vai conseguir. Vamos ver. Eles saíram batendo a porta. O sino da loja tilintou alto, estridente. Fiquei sozinha, no silêncio, com o coração batendo forte, as mãos tremendo. Sentei na cadeira onde Ricardo tinha estado e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alívio, porque pela primeira vez eu tinha dito tudo o que precisava dizer e não tinha voltado atrás. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela falta de dinheiro. Eu ainda tinha minhas lojas, meus aluguéis, minha aposentadoria. Mas pela solidão, pela ausência, pelo vazio que o Miguel deixava. Porque, veja bem, eu podia estar brava com Ricardo e Fabiana. Podia ter cortado eles da minha vida financeira. Mas o Miguel era inocente em tudo isso. Era uma criança de 7 anos que não tinha culpa de ter pais manipuladores. E eles sabiam disso. Sabiam que essa era minha fraqueza. E usaram contra mim. Bloquearam meu número. Instruíram a escola a não me deixar buscar o Miguel. Quando eu aparecia na porta deles, não abriam. Deixavam o interfone tocar, tocar, tocar. E eu ali, parada que nem idiota, apertando o botão, sabendo que eles estavam lá dentro, ouvindo. Foi na 3ª semana que tomei a decisão. Liguei para o Dr. Mendes. Quero entrar com pedido de convivência do neto, direito de avó. Dalva, você tem certeza? Isso vai gerar mais conflito ainda. Tenho. E quero que você investigue a situação financeira deles também, se estão colocando o bem-estar do Miguel em risco por causa das dívidas. Isso é sério. Eu sei, mas é a verdade. E a verdade precisa aparecer. 2 semanas depois, entramos com a ação. Pedido de convivência. Direito de visita todo 2º e 4º domingo do mês, mais um dia durante a semana. Era o que a lei permitia. Ricardo ficou furioso. Me ligou pela primeira vez em semanas. Você tá processando a gente agora? Que tipo de mãe faz isso? O tipo de mãe que não aceita ser impedida de ver o neto. O tipo de avó que sabe que a criança precisa de outras referências além de pais endividados e desesperados. Você não vai conseguir. Vamos ver. Mas enquanto o processo judicial andava devagar, porque justiça no Brasil é assim, né? Devagar como lesma, eu fui tomando outras atitudes. Voltei a viver. Parece simples, mas não era. Porque eu tinha passado os últimos 10 anos vivendo em função do Ricardo. E antes disso, em função do Arnaldo doente. E antes disso, em função da loja. Eu nunca tinha vivido por mim. Comecei devagar. Matriculei-me numa academia. Hidroginástica, 3 vezes por semana.
No começo, achei que ia odiar, mas era bom. A água morna, os exercícios suaves, as outras senhoras conversando, rindo. Fiz amizade com a dona Cristina, 72 anos, viúva também. Ela me disse algo que ficou gravado. Dalva, a melhor vingança é ser feliz. Quando eles virem você, bem, vivendo, sorrindo, aí sim vão entender o que perderam. Também voltei para o Instituto São Francisco, não só como doadora, mas como voluntária. Todo sábado de manhã eu ia lá. Conversava com os idosos, ouvia histórias, levava bolo que fazia em casa. E sabe o que descobri? Muitos deles tinham histórias parecidas com a minha. Filhos ingratos, famílias que os abandonaram. Solidão disfarçada de cuidado. Foi ali que conheci o Sr. Osvaldo. 83 anos, ex-contador, morador do Instituto há 5 anos. Os filhos tinham pegado a casa dele, vendido, prometido cuidar dele. Resultado? Deixaram ele lá e nunca mais voltaram. Mas eu tô bem aqui, viu, Dalva? Ele dizia, sorrindo com aquele sorriso banguela. Tenho teto, comida, amigos, tenho mais dignidade aqui do que tinha na casa deles, sendo tratado como estorvo. Era verdade. O instituto era simples, mas digno. Quartos limpos, comida boa, atividades, respeito. Tudo que Ricardo e Fabiana não iam me dar naquelas casas horríveis que tinham visitado. Um dia, conversando com a diretora do instituto, Dona Marília, ela me disse: Dalva, aquele imóvel que você doou vai mudar a vida de muita gente. A gente está reformando, vai virar um anexo. Mais 20 vagas, 20 idosos que vão ter um lugar digno para viver. Meus olhos encheram de lágrimas. Lágrimas boas dessa vez. É pouco perto do que vocês fazem. Não, minha filha, é muito, porque vem do coração, e a gente sente isso. Foi também nessa época que comecei a viajar. Nada extravagante. Passeios de um dia com o pessoal da hidroginástica. Fomos para Campos do Jordão num sábado. Outro dia, praias do litoral norte. Coisas simples, mas que me enchiam de uma alegria que eu não sentia há anos. Comprei roupas novas. Não porque precisava impressionar alguém, mas porque eu merecia. Cortei o cabelo diferente. Mais curto, mais moderno. A cabeleireira disse: Nossa, dona Dalva, a senhora ficou 10 anos mais jovem. E sabe o que era engraçado? Quanto mais eu me cuidava, mais eu me distanciava da ideia de ser aquela velha coitada que o Ricardo e a Fabiana tinham na cabeça. Eu não era coitada. Era uma mulher independente, de 68 anos, dona de um patrimônio que ela mesma construiu. O processo judicial levou 3 meses. 3 meses de idas e vindas, audiências, avaliações psicológicas. Ricardo e Fabiana tentaram me pintar como desequilibrada, como alguém que tinha surtos e não tinha condições de conviver com uma criança. Mas o Dr. Mendes foi cirúrgico. Apresentou os laudos psicológicos, apresentou testemunhas, clientes da loja, professoras da hidroginástica, a diretora do instituto, todas falando da Dalva equilibrada, lúcida, saudável. E então ele apresentou a bomba, a investigação financeira de Ricardo e Fabiana, R$ 143 mil em dívidas. 3 processos de cobrança correndo, salários dos 2 somados, R$ 8.500. Despesas mensais, mais de 12 mil. As contas não fechavam. Estavam atrasando condomínio, IPTU, até mesmo a mensalidade da escola do Miguel. O juiz olhou aqueles documentos com uma expressão grave. Então o senhor Ricardo, ele disse na última audiência, está me dizendo que sua mãe não tem condições de conviver com a criança, mas o senhor que está com 3 processos de cobrança e deve quase o equivalente a 2 anos de salário, tem? Ricardo ficou vermelho. São situações diferentes, Excelência. Não me parece. Na verdade, me parece que a senhora Dalva é a pessoa mais equilibrada financeira e emocionalmente nessa sala. A sentença saiu 2 semanas depois. Favorável a mim. Convivência garantida todo segundo e quarto domingo do mês, das 9 da manhã às 6 da tarde. E toda quarta-feira, das 3 às 7.
direito de buscar na escola, direito de levar para minha casa, sem supervisão. Quando o Dr. Mendes me ligou com a notícia, sentei na cadeira e chorei. Chorei porque ia ver meu neto. Chorei porque tinha vencido. Chorei porque pela primeira vez a justiça tinha me enxergado. O primeiro domingo chegou. 9 da manhã, toquei o interfone. Dessa vez, sabendo que eles eram obrigados a me atender. Alô? Voz da Fabiana, seca. Sou eu. Vim buscar o Miguel. Silêncio. Depois, o portão abriu. Subi. A porta do apartamento estava entreaberta. Empurrei. Fabiana estava na sala, de braços cruzados. Ricardo em pé, perto dela. Miguel! Chamei. Ele apareceu correndo do quarto. E quando me viu, o rostinho dele se iluminou. Vovó! Pulou nos meus braços. Cheirinho de shampoo de criança, abraço apertado, risada gostosa. Oi, meu amor. A vovó estava com tanta saudade. Eu também, vovó. Você sumiu. Olhei para Ricardo. Ele desviou o olhar. Não sumi não, meu anjo. Só estava resolvendo umas coisas, mas agora a gente vai poder se ver todo domingo. Que tal? Sério? Todo domingo? Todo domingo. Os olhos dele brilharam. Fabiana pigarreou, forçada. Às 6 ele tem que estar de volta. Às 6 em ponto, confirmei. Peguei a mochilinha que ela tinha preparado. Roupas, lanches. Segurei a mão do Miguel. Olhei uma última vez para o Ricardo. Até às 6. Saímos. E quando a porta se fechou atrás de mim, senti uma onda de vitória tão grande que quase me derrubou. Passei o dia inteiro com o Miguel. Levei ele no parque, compramos pipoca, brincamos no balanço. Almoçamos num restaurante simples, mas gostoso. Ele falou da escola, dos amigos, dos desenhos que gostava. E eu? Eu só ouvia, guardando cada palavra, cada sorriso, cada momento. Às 6, trouxe ele de volta. Toquei o interfone. Alô? Ricardo dessa vez. Trazendo o Miguel. A porta abriu. Ricardo desceu para buscar. Ficamos ali, no hall, num silêncio constrangedor. Ele se comportou? Perguntou sem me olhar. Perfeitamente. É um menino educado, amoroso. Ricardo olhou para o filho, depois para mim. Mãe, eu... Não, Ricardo, não agora. Talvez um dia a gente consiga conversar de verdade, mas não hoje. Ele assentiu. Pegou a mão do Miguel. Vamos, filho. Tchau, vovó. Até domingo. Até domingo, meu amor. Vi eles entrarem no elevador. E fiquei ali, sozinha no hall, com um sorriso no rosto. Eu tinha perdido meu filho, mas tinha recuperado meu neto. E, acima de tudo, tinha recuperado a mim mesma. 6 meses se passaram desde aquela sentença. 6 meses de domingos com o Miguel. 6 meses de reconstrução. E 6 meses assistindo, à distância, Ricardo e Fabiana se afundarem cada vez mais. Porque a verdade é que eu não precisei fazer nada contra eles. Eles se destruíram sozinhos. Foi numa quarta-feira à tarde, quando eu estava buscando o Miguel na escola, que percebi algo diferente. Ele estava mais quieto que o normal. Abraçou minha perna com força quando me viu, mas não falou nada no caminho para o carro. Tá tudo bem, meu amor? Perguntei, ajustando o cinto de segurança dele. Ele olhou pela janela, os olhinhos marejados. Vovó, por que papai e mamãe brigam tanto? Meu coração apertou. Às vezes os adultos passam por momentos difíceis, meu anjo. Mas não é culpa sua, tá? Nunca é. Ontem eles gritaram muito. Mamãe jogou num prato na parede, quebrou tudo. Segurei o volante com mais força. E você, onde estava? No meu quarto, com as mãos no ouvido. Eu não gosto quando eles gritam. Aquela criança de 7 anos tentando se proteger do caos que os pais tinham criado. Quis descer do carro, voltar naquele apartamento e gritar com os dois. Mas me controlei. Por ele. Vem, vamos tomar um sorvete. E você não precisa pensar nisso agora, tá bom? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Levei ele para a sorveteria. 2 bolas de chocolate. Conversamos sobre dinossauros,
A nova paixão dele. Sobre a prova de matemática que tinha tirado 9. Sobre o amiguinho novo da escola. Mas quando levei ele de volta, às 7 da noite, a Fabiana que abriu a porta estava diferente. Cabelo desarrumado, olheiras profundas, roupa amassada. A maquiagem impecável que ela sempre usava não estava lá. Pontual como sempre, ela disse com um sarcasmo amargo. Como combinado. Miguel entrou correndo. Fabiana ficou na porta me encarando. Você tá feliz, né? Vendo a gente se afundar. Não, Fabiana. Eu não fico feliz vendo ninguém se afundar. Muito menos quando isso afeta meu neto. Ah, poupa. Você planejou tudo isso, nos deixar sem nada. Eu não deixei vocês sem nada. Vocês mesmos se colocaram nessa situação. Ela deu uma risada sem humor. Você não entende. Você tem suas lojinhas, seu apartamento, sua vidinha. A gente tem contas, cobranças, processos. Mês que vem vão penhorar o apartamento. A gente vai ter que sair daqui. Senti um frio na espinha. Não por eles, mas pelo Miguel. E vão para onde? Não sei. Casa da minha mãe, talvez, num quartinho minúsculo, com o Miguel dormindo na sala. Ela queria despertar pena. Queria que eu abrisse a carteira de novo. Que eu salvasse mais uma vez. Vocês têm salário, podem alugar um lugar menor, mais barato. Ajustar o padrão de vida. Ajustar? Ela cuspiu a palavra. Você sabe quanto custa criar uma criança hoje em dia? Escola particular, plano de saúde, roupas, comida? Sei. Criei um filho sozinha depois que meu marido ficou doente. E você sabe como eu fiz? Trabalhei. Ajustei, cortei supérfluos, não saí pedindo ajuda e depois cuspindo na mão de quem ajudou. Ela me olhou com ódio puro. Um dia você vai precisar da gente, e a gente vai lembrar disso tudo. Talvez. Mas se eu precisar, vou arrumar outra forma de resolver, porque eu aprendi que depender de quem não te ama é o pior tipo de prisão. Fechei a porta na cara dela, ou melhor, ela fechou na minha. Voltei para o carro tremendo, de raiva, de tristeza, de preocupação pelo Miguel. Mas não recuei. Foi 2 semanas depois que recebi a ligação. Dr. Mendes. Dalva, tenho novidades. O que aconteceu? Ricardo e Fabiana estão se divorciando. Fiquei em silêncio, processando. Quando? Ela entrou com o pedido ontem. Alegou incompatibilidade. E está pedindo a guarda integral do Miguel. Integral? E o Ricardo? Aparentemente ele concorda. Disse que não tem condições de cuidar sozinho. Meu filho estava desistindo do próprio filho. E quanto ao Miguel vir morar comigo? Dalva, a gente pode tentar, mas é difícil tirar a guarda de uma mãe, mesmo numa situação complicada. Então, o que eu faço? Por enquanto, continua sendo a avó presente. Continua mostrando que você é uma referência estável na vida dele. Se a situação deles piorar ainda mais, a gente pode entrar com pedido de guarda. Mas precisa de provas concretas de negligência. Desliguei o telefone com o coração pesado. Os meses seguintes foram caóticos. O apartamento foi penhorado. Ricardo e Fabiana tiveram que sair. Ele foi morar num kitnet alugado no Brás. Ela e Miguel foram para a casa da mãe dela, na Zona Leste. A escola particular tiveram que tirar. Miguel foi transferido para uma escola pública, boa, mas diferente. Ele estranhou. O carro importado foi para o leilão. Fabiana agora andava de ônibus. E as brigas pioraram, porque agora, além das dívidas, tinha a divisão de bens. Que bens? Nenhum. Mas tinha a culpa, e a raiva, e o ressentimento. Ricardo começou a beber. Nada demais, mas o suficiente para aparecer nas visitas com hálito de cerveja. Fabiana começou a trabalhar num call center ganhando 2.300 por mês. E o Miguel? O Miguel ficou no meio do fogo cruzado. Foi numa quarta-feira, 4 meses depois do divórcio, que aconteceu. Busquei o Miguel na escola. Ele entrou no carro e começou a chorar. Não aquele choro de criança que quer alguma coisa. Era um choro profundo, dolorido.
Parei o carro no acostamento. Me virei para ele. O que foi, meu amor? Me conta. Entre soluços, ele disse: Vovó, eu não quero mais morar com a mamãe. Ela só grita, só chora. Ela disse que a culpa de tudo é minha. Que se não fosse por mim, ela podia ter uma vida melhor. Senti o sangue ferver nas minhas veias. Ela disse isso para você? Ele assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. E o papai não vem mais me ver. Disse que está ocupado, mas eu sei que ele não quer. Ele não gosta mais de mim. Aquela criança de 8 anos, acreditando que os pais não gostavam mais dela, por causa de dinheiro, por causa de orgulho, por causa de egoísmo. Abracei ele ali mesmo, no carro. Deixei ele chorar no meu ombro e jurei para mim mesma que ia fazer alguma coisa. Naquela noite, liguei para o Dr. Mendes. Quero a guarda do Miguel. Dalva, a gente conversou sobre isso. É difícil. Não me importa se é difícil. Ele me disse hoje que a mãe falou que a culpa de tudo é dele. Isso é abuso emocional. Isso é negligência. Silêncio do outro lado. Você tem como provar? Vou arrumar. E arrumei. Comecei a gravar as conversas com o Miguel. Com permissão dele, claro. Comecei a documentar tudo. Os dias que Fabiana não buscava na escola e deixava ele esperando. As vezes que Ricardo desmarcava as visitas. Os cadernos sem assinar. As roupas velhas, rasgadas. Juntei tudo. E 3 meses depois, entramos com o pedido oficial de guarda. A batalha judicial foi brutal. Fabiana se defendeu com unhas e dentes. Disse que eu estava manipulando o neto, que eu queria me vingar através dele, mas os fatos falavam mais alto. A assistente social foi na casa da mãe da Fabiana. Voltou com um relatório devastador. Quarto minúsculo, compartilhado com 2 primos. Falta de espaço para estudar. Ambiente tenso, com brigas constantes. Foi na casa do Ricardo, kitnet de 20 metros quadrados, bagunçado, cheiro de cerveja. Nem cama pro Miguel tinha. E foi na minha casa, apartamento espaçoso, limpo, organizado, quarto arrumado especialmente pro Miguel. Livros, brinquedos, escrivaninha. A sentença demorou 6 meses. 6 meses de ansiedade, de noites mal dormidas, de orações. E então, numa terça-feira de março, Dr. Mendes me ligou. Dalva, senta. Me diz logo. Você ganhou. Guarda integral do Miguel. Ricardo e Fabiana têm direito de visita quinzenal, supervisionada inicialmente. Desabei no sofá. Chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de exaustão. Meu neto ia morar comigo. Eu tinha vencido, mas a um custo alto. Porque no processo, perdi de vez qualquer chance de reconciliação com meu filho. Ele me olhava agora não como mãe, mas como inimiga, como a pessoa que tinha destruído sua vida. Mas eu tinha que escolher, e escolhi a criança inocente. Escolhi o Miguel. 2 anos se passaram desde que Miguel veio morar comigo. 2 anos que transformaram completamente nossas vidas, dele e minha. Miguel tinha agora 10 anos. Um menino esperto, cheio de vida, que tinha recuperado o sorriso que eu achei que tivesse perdido para sempre. Ele estudava numa escola boa, não particular, mas pública de qualidade. Tirava notas excelentes, tinha amigos, praticava judô 2 vezes por semana. Eu que paguei as aulas e ele amava. Todo dia, quando voltava da escola, a gente sentava na mesa da cozinha. Eu preparava um lanche, pão de queijo quentinho, suco de laranja. E ele me contava sobre o dia. As aulas, os professores, os colegas. Às vezes reclamava da lição de matemática. Outras vezes vibrava porque tinha ganhado um jogo no recreio. Era rotina, simples, banal até. Mas para mim, era tudo. Porque eu tinha descoberto algo nos meus 70 anos. O amor verdadeiro não precisa ser complicado. Não precisa de grandes gestos, precisa de presença, de consistência, de estar ali todo dia mostrando que a pessoa importa. E o Miguel importava, mais do que qualquer coisa. Ricardo e Fabiana continuaram suas vidas, cada um no seu canto.
O divórcio tinha sido finalizado há 1 ano e meio. Ela tinha arrumado um emprego melhor, numa empresa de telemarketing como supervisora. Ganhava 4.000 por mês agora. Tinha alugado um apartamento pequeno, mas dela. Estava reconstruindo aos poucos. As visitas com o Miguel eram quinzenais. No começo, ela vinha buscá-lo tensa, agressiva, jogando farpas. Mas com o tempo, foi amolecendo. Começou a perceber que o filho estava bem, estava feliz, estava sendo cuidado. Numa dessas visitas, uns 6 meses atrás, ela tocou o interfone fora do horário combinado. Eram 8 da noite. Miguel já estava dormindo. Fabiana, atendi surpresa. Dalva, posso subir? Só 5 minutos. Hesitei, mas abri. Ela subiu. Quando abri a porta, vi uma mulher diferente daquela que tinha berrado comigo na loja 2 anos antes. Cabelo simples, sem aqueles saltos altíssimos, sem a maquiagem pesada. Parecia humana. Desculpa aparecer assim, ela disse, voz baixa. Eu precisava falar com você. Pode falar. Ficamos na sala, sentadas no sofá que um dia já tinha sido palco de tantas conversas com Arnaldo. Fabiana olhava para as mãos, nervosa. Eu errei muito, ela começou. Com você, com o Ricardo, com o Miguel. Não respondi, só esperei. Eu fui gananciosa, egoísta. Achei que dinheiro ia resolver todos os nossos problemas, mas só piorou tudo. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu quero que você saiba que eu sou grata. Por você ter ficado com o Miguel. Por ter dado para ele a estabilidade que eu não consegui dar. Isso me pegou desprevenida. E eu queria te pedir desculpas, de verdade, não porque eu quero alguma coisa, mas porque você merece ouvir isso. Olhei bem para ela, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Mas tudo que vi foi arrependimento genuíno. Eu aceito suas desculpas, Fabiana, mas você precisa entender. O Miguel não é uma moeda de troca. Nunca foi. Ele é uma criança que merece ser amada sem condições. Eu sei, e eu tô tentando ser melhor, para ele. Ela foi embora naquela noite. E desde então, as coisas melhoraram entre nós. Não éramos amigas, jamais seríamos. Mas tínhamos um respeito mútuo. E pelo bem do Miguel, isso era suficiente. Ricardo foi mais difícil. Ele continuava vindo nas visitas, mas sempre distante. Frio. Levava o Miguel para o shopping, para o parque, mas era como se estivesse cumprindo uma obrigação. Não havia conexão. Miguel percebia e sofria com isso. Vovó, por que papai não conversa comigo? Ele fica só no celular quando a gente sai. Seu pai está passando por um momento difícil, meu amor, mas isso não tem nada a ver com você. Ele tá bravo comigo? Não, filho, ele tá bravo com ele mesmo. Foi num sábado, há 3 meses, que tudo mudou. Ricardo tocou o interfone para buscar o Miguel. Mas quando abri a porta, ele não estava sozinho. Tinha uma mulher ao lado dele. Jovem, uns 30 e poucos anos, sorriso tímido. Mãe, essa é a Patrícia, minha namorada. Fiquei surpresa, mas cumprimentei educadamente. Prazer, Patrícia. O prazer é meu, dona Dalva. O Ricardo fala muito da senhora. Fala? Olhei para o meu filho, incrédula. Ele desviou o olhar, constrangido. Miguel apareceu, mochila nas costas, e ficou curioso com a moça. Quem é você? Sou a Patrícia, amiga do seu pai. Ah, legal. Eles foram embora. E eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro. À noite, quando o Ricardo trouxe o Miguel de volta, pedi para ele subir, sozinho. Só nós dois. Ele hesitou, mas subiu. Ficamos na sala, igual aquela vez com a Fabiana. Mas o clima era diferente, mais pesado, mais doloroso. Você vai casar com ela? Perguntei, quebrando o silêncio. Não sei ainda, mas ela é diferente, mãe. Ela me faz querer ser melhor. Fico feliz por você. Ele me olhou surpreso. Fica? Fico. Eu nunca quis sua infelicidade, Ricardo. Só queria que você me respeitasse. Silêncio. Ele engoliu seco.
Eu sei que eu fui um péssimo filho. Eu sei que te machuquei de formas que não têm conserto. Não tem mesmo. Mas eu queria tentar, recomeçar. Não como era antes, porque isso não volta, mas como algo novo. Meus olhos arderam, mas não deixei as lágrimas caírem. Ricardo, eu te perdoei, já perdoei faz tempo. Porque guardar rancor só me machucaria. Mas confiança, isso você vai ter que reconquistar, passo a passo. Eu entendo. E o Miguel? Você vai estar presente de verdade? Ou vai continuar sendo aquele pai ausente que aparece só para cumprir tabela? Ele abaixou a cabeça. Eu quero estar presente, mas eu tenho medo. Medo de quê? Medo de estragar, de não ser bom o suficiente, de ser com ele o que fui com você. E ali, naquele momento, vi meu filho pela primeira vez em anos. Não o homem manipulador e ganancioso, mas o menino inseguro que eu tinha criado. O menino que nunca tinha aprendido a lidar com o fracasso, porque eu sempre o protegi dele. Você vai errar, Ricardo, isso é garantido, mas o que importa é se você vai aprender com os erros, se você vai levantar e tentar de novo, como você fez, como eu fiz. Ele foi embora naquela noite com os olhos vermelhos, mas também com algo diferente. Esperança, talvez. Os domingos seguintes foram melhores. Ricardo começou a chegar mais cedo. Começou a desligar o celular quando estava com o Miguel. Começou a perguntar sobre a escola, sobre o judô, sobre os amigos. E o Miguel? Começou a sorrir mais quando via o pai. Não era perfeito. Longe disso. Mas era um recomeço. Hoje, sentada aqui na varanda do meu apartamento, vendo o sol se pôr sobre São Paulo, penso em tudo que aconteceu, em tudo que perdi e em tudo que ganhei. Perdi dinheiro? Sim, 680 mil reais doados, 70% dos meus investimentos transferidos para o Miguel. Foi muito, mas não foi tudo. Perdi meu filho? Por um tempo, sim, mas estou reconstruindo essa relação. Devagar, com cuidado. Mas ganhei? Ah, ganhei tanto. Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei o respeito por mim mesma. Ganhei a certeza de que não sou, e nunca fui, menos importante que qualquer outra pessoa. Ganhei uma rotina com meu neto que vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Ganhei amigos no instituto, na hidroginástica, na vida. Ganhei paz. Miguel chega correndo da cozinha, interrompendo meus pensamentos. Vovó, o jantar tá pronto. Você vem? Já vou, meu amor. Levanto. Minhas pernas reclamam. A idade não perdoa, mas estou bem. Estou inteira. Entramos na cozinha. A mesa está posta. Arroz, feijão, frango assado, salada. Simples, mas feito com carinho. Sentamos juntos. Fazemos a oração. Algo que retomei depois que o Miguel veio morar comigo. Obrigada, Senhor, por este alimento, por esta casa, por esta família. Família. Não é mais como eu imaginava que seria, mas é real. E é minha. Comemos conversando sobre o teste de português que o Miguel tem amanhã, sobre o campeonato de judô no mês que vem, sobre a viagem que estamos planejando para as férias. Gramado, ele sempre quis conhecer. Depois do jantar, ele vai para o quarto fazer lição. E eu vou lavar a louça, pensando em como a vida dá voltas estranhas. Aquela cadeira de plástico ao lado das lixeiras podia ter me destruído. Podia ter me quebrado de vez. Mas não quebrou, porque eu escolhi me levantar daquela cadeira. Escolhi sair daquele lugar. Escolhi não aceitar migalhas quando eu merecia o banquete inteiro. E hoje eu sei que meu lugar nunca foi ao lado do lixo. Nunca foi nas sobras, nunca foi nas margens. Meu lugar sempre foi aqui, no centro da minha própria vida, com as pessoas que realmente me amam, com a dignidade que eu mesma construí. E se há algo que eu aprendi nesses 70 anos, com erros, acertos, dores e alegrias, é isso. Nunca aceite menos do que você merece. Nunca. Porque no final, o que fica não é o dinheiro que você deu. Não são os sacrifícios que fez. É o respeito que você tem por si mesma. É a paz que você encontra quando olha no espelho. É saber que,
Aconteça o que acontecer, você nunca vai se trair de novo. E isso não tem preço. 6 meses depois, o Instituto São Francisco inaugurou o anexo novo. 20 vagas, 20 idosos que agora têm um lar digno. Na placa da entrada, discretamente, está escrito: Ala Arnaldo Rodrigues da Silva, doação de Dalva Rodrigues. Ricardo e Patrícia se casaram numa cerimônia pequena. Eu fui. Miguel foi o pajem. Foi estranho, mas foi bom. Fabiana arrumou um namorado também. Um cara simples, operário, que trata ela com respeito. Ela parece mais leve agora. E eu continuo vivendo, cuidando das lojas. Já treinei uma gerente para assumir quando eu não puder mais. Viajando com o pessoal da hidroginástica. Sendo voluntária no instituto. E toda noite, antes de dormir, faço a mesma oração. Obrigada por ter me dado coragem de escolher a mim mesma. Obrigada por ter me mostrado que nunca é tarde para recomeçar. Porque não é. Nunca é. E você que está me ouvindo agora, qual é a sua história? Já se sentiu invisível na própria família? Já precisou escolher entre agradar os outros ou respeitar a si mesmo? Me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Qual foi a parte que mais te tocou? E se essa história te emocionou, se te fez refletir, deixa aquele like, se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de vida como essa. Porque a gente precisa falar sobre essas coisas. Sobre dignidade, sobre amor próprio, sobre recomeços. Até a próxima história. E lembra, você sempre merece ser tratado com respeito. Sempre. Fim.